Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Bom, bora continuar. Seguinte, agora a gente está no módulo 4, a gente vai conversar um pouquinho ainda, né, dentro do cumprimento de sentença de execução, mas agora a gente vai conversar sobre execução provisória e execução definitiva, tá? Seguinte, na aula passada eu conversei com você sobre cumprimento de sentença, sobre liquidação, né, sobre a parte da liquidação e já dando início ao cumprimento da sentença. Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essa ideia. O que vai mudar agora é a ideia da execução provisória. Professor, o que é uma execução provisória? Bom, eu tenho uma obrigação pecuniária, tá? Isso é importante. Eu tenho uma obrigação pecuniária que ela ainda não transitou em julgado, né? Mas eu já tenho uma condenação ali e eu tenho uma certeza desse valor. Por exemplo, tem um contrato de aluguel, tá? Em que eu tenho lá meu contrato e eu tenho os débitos que foram deixados pelos meus locatários ali, que não pagaram o aluguel e, enfim, não querem sair do imóvel. Então, eu entrei com um processo de despejo, né, de cobrança de aluguel com despejo, e eu tô discutindo a questão do despejo ali, que ainda tá rolando e tudo mais, mas o meu título executivo extrajudicial, ele é líquido, ele é certo e ele é exigível. Então eu posso virar pro juiz e falar, oxe, bora, vamos adiantar essa parte aqui. Vai discutindo o despejo ali pra frente, ali, tá tranquilo, mas enquanto se discute o despejo, eu tenho dinheiro para receber aqui, ele já tá certo, o meu título tá certo, tem todos os meus requisitos, então vamos embora. Então eu vou entrar com o meu pedido de execução provisória, tá? E essa execução provisória, a gente chama, né, de cumprimento provisório da sentença, né, ou execução provisória, ela vai ser feita com toda a responsabilidade possível sendo jogada para cima do exequente. Então, assim, o juiz, ainda que, né, ele reconheça que, bom, temos aqui um título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, tudo bem. Mas, a partir do momento em que você, exequente, né, pessoa que está como credor ali, quiser receber esse dinheiro, lembra do princípio de causar o menor prejuízo possível, menor onerosidade possível? Então, a gente vai tentar causar o menor problema possível para o executado. Então, assim, ok, você está me dizendo que você está me provando aqui o documento líquido, um título líquido, certo, exigível, bonitinho, mas caso essa sentença, por exemplo, né, caso o processo de conhecimento mude a sentença e esse valor seja diminuído, seja um valor menor e você estava executando um valor maior, o exequente é que vai lidar com esse problema aí, tá? Então, tem que se tomar cuidado porque a responsabilidade de uma execução provisória é toda do exequente. Inclusive, em alguns casos, o juiz pode pedir uma caução, tá? Que é uma garantia ali para que, olha, se a outra pessoa for prejudicada de algum modo, a gente vai usar essa caução aqui para garantir essa operação, tá? Então, tem casos, né? Por exemplo, um caso muito comum de se perceber uma execução provisória é em processos de alimentos, tá? Processos de alimentos, né? Processo de conhecimento de alimentos, existe um determinado momento em que, durante o processo de alimentos, e aí isso já é um dos pedidos que é feito provisoriamente pela pessoa que está pedindo alimentos, é que durante o processo o juiz antecipe a decisão lá da sentença para uma decisão interlocutória, dizendo, olha, durante todo o processo, você vai pagar, sei lá, meio salário mínimo para essa pessoa aqui enquanto o processo durar até a sentença. Então, quando o juiz faz isso, ele me dá uma obrigação pecuniária com título executivo judicial que eu já posso executar, né? Provisoriamente eu já posso executar. Então, durante o meu processo
de conhecimento, eu já tenho ali correndo junto comigo no processo ali de alimentos, eu tenho a execução de alimentos começando a correr se a pessoa deixar de pagar, tá? Por quê? Porque eu tenho uma obrigação que ela já tem os requisitos para ser executada, ainda que provisoriamente, mas eu já tenho ali o necessário para poder executá-la, tá? Essa é a ideia. Bom, todos os outros, né, requisitos da execução, eles vão ser basicamente os mesmos que a gente conversou na aula passada, tá? Todos os outros passos posteriores à execução, eles vão ser basicamente os mesmos, tanto para o cumprimento de sentença, quanto para a execução, tanto para o título executivo judicial, quanto para o extrajudicial. Lembra que na aula passada eu falei que as normas, elas são subsidiárias. Então, uma se aplica ali junto às outras. E todo advogado, enfim, estudante de direito, já está se familiarizando ali com essas normas, né, com os artigos a partir lá do 517 até o 538 do Código de Processo Civil, tá? Então, se familiarize com esses artigos aí, porque você vai viver observando os processos chegando nessa fase de execução e você vai ter que se basear nesses artigos aí muito ainda, viu? Olha só, no mais, tá? Dentro do cumprimento provisório de sentença, a gente vai falar disso na próxima aula, que é quando o executado ele pode se defender, né? Existe dentro do cumprimento provisório de sentença a possibilidade de o executado se defender também provisoriamente, tá? Então, assim, existe uma impugnação que pode ser feita, ela tá lá no artigo 520, tá? No parágrafo 1º, existe a possibilidade de o devedor impugnar aquele cumprimento provisório de sentença. Seja porque, né, enfim, ele tem um fato novo que ainda não foi apresentado no processo de conhecimento, mas está sendo, ou que já foi apresentado para o juiz, mas ele ainda não julgou, então quero que pare esse processo de execução provisória, tá? Então tem várias razões para isso, mas é possível, tá? É possível que ele faça uma impugnação. Bom, no mais, da mesma forma que o processo, né, de execução definitiva, no provisório também é cobrado os honorários advocatícios, tá? Também é cobrada a multa pelo não pagamento do voluntário, né? Aquele lá do 523 que eu falei na aula passada. Então, não pagou, o juiz deu lá seus 15 dias, deu lá seus 10 dias, né? Deu seus 15 dias para o pagamento voluntário da obrigação e esse pagamento não ocorreu, multa do 523, tá? Então, vai entrar aí do mesmo jeito. A partir de então, né, que é o que a gente entra agora, a execução de título extrajudicial e judicial, ela se mistura. O procedimento passa a ser o mesmo para as duas, tá? Bom, temos agora uma execução definitiva. Acabou o meu processo de conhecimento, ele já transitou em julgado, mesmo com recurso, tal, que demorou, tudo mais, fiz ou não, né? Se for necessária a minha liquidação, agora vou começar a minha execução definitiva. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu tenho que apresentar a minha petição com a qualificação das partes, como eu conversei na aula passada com vocês, né? A qualificação das partes, bonitinho, eu tenho que colocar a minha planilha, o meu demonstrativo lá, discriminado, bonitinho, quanto que eu tenho que pagar, quais as condições que eu tenho que pagar, qual a multa, qual é a porcentagem de juros, correção monetária, tudo bem detalhadinho, tá? Tenho que apresentar isso. Tenho que ter nome completo, CPF, CNPJ, endereço das partes, nome dos advogados, se eles já estiverem aparecido no processo antes ou se você tiver,
né? Se não tiver processo, porque é um título executivo extrajudicial, apenas o nome, endereço, né? CPF ou CNPJ do executado, né? A qualificação tudo bonitinha. Você vai colocar todos os descontos possíveis, obrigatórios, e vai indicar bens do executado passíveis de penhora. Professora, mas eu não tenho como fazer essa pesquisa antes do juízo. Não, realmente não tem, mas o juízo faz ela para você. Basta que você diga no fim da petição que você requer a pesquisa nos sistemas judiciários possíveis, porque você não tem acesso aos bens que essa pessoa pode ter. Então você vai requisitar para o juiz que ele faça essa pesquisa. Professora, mas eu tenho como ir atrás de bens do devedor? Tem. Você pode, por exemplo, solicitar certidões para o cartório de registro de imóveis, tá? Para saber se tem algum imóvel no nome daquela pessoa. Você tem algumas alternativas que você pode tentar. Você sabe que essa pessoa trabalha numa empresa tal, porque o nome dela tá lá no site. Tá lá no site, o nome, a fotinha da pessoa, assim, ó, bonitinha, assim. A pessoa tá trabalhando, então você sabe. Você pode colocar aquilo como prova. Você tem condições de quebrar o sigilo bancário dela? Não, mas o juiz tem, e o juiz vai fazer isso se for necessário, tá? Então, na realidade, você tem que indicar a possibilidade daquela pessoa te pagar. Se chegar no fim, né, do processo ali de execução e o juiz não encontrar nada, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas ele vai suspender o processo e falar assim, tá, enquanto você não me apresentar bens possíveis para o pagamento, não tem o que fazer, tá? E não tem o que fazer mesmo. Mas vamos lá. A não ser que, né, você busque outras formas de pesquisa particulares, mas pelo juiz ele não vai, o juiz não vai se movimentar por você, né? Ou o exequente ele mostra ali, ou o juiz vai falar, tá, vou esperar aqui você me apresentar o que eu posso penhorar para pagar seu débito, tá? Bom, no mais, o que vai acontecer? Estando lá o requerimento bonitinho, bem elaboradinho, o juiz vai intimar o executado, né? Naquele mesmo procedimento que eu falei na aula passada, vai intimar o executado para pagamento em 15 dias. Pagamento voluntário, tá? Vai colocar ali o valor das custas, né, e tal, se tiver, se não tiver, né, também, se tiver gratuidade de justiça, ele vai colocar essa questão também. Bom, intimado o devedor pagou. Dentro dos 15 dias ele foi lá e depositou o valor todo. Acabou, né? Resolvido o processo. A gente vai falar isso mais pra frente, mas ok, o processo vai ser encerrado. Agora, caso o pagamento não seja feito dentro dos 15 dias, tcharam, 523, a partir do parágrafo 1º, agora começa o que a gente vai ir atrás mesmo do devedor, tá? Só que antes de começar a ir atrás do devedor, o credor ele vai ter que apresentar uma nova planilha. Por quê? Depois dos 15 dias, vai se contar automaticamente uma multa de 10% em cima do valor, tá? Mais os honorários advocatícios de 10% do valor também, tá? E aí, você tem uma outra questão, né? Se a pessoa pagou só uma parte, a parte que ficou devendo, aí você vai colocar a multa de 10%, mais 10% de honorários, e aí vai, tá? Mas o que não for pago, o que ainda estiver em aberto, vai precisar ser recalculado. Então, você faz esse cálculo novamente e entra ali no processo pedindo para que o juiz continue essa execução, tá? Que ele dê prosseguimento a essa execução. Bom, aí, o que acontece? O pagamento não foi realizado, né, tudo mais, e você ainda não teve a satisfação do crédito. Posso pedir para o juiz para que ele faça todas as pesquisas que ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso ao sistema da Receita, ele vai ter acesso ao sistema dos bancos para fazer já, né, a penhora ali, o bloqueio de conta bancária, né, de valores a serem recebidos a título de imposto de renda, de veículos, né, ele pode fazer ali a restrição do veículo, ele pode fazer a penhora ali, né, de um imóvel, né, através
do registro de imóveis, tá? E aí ele vai tentar de todos os modos ali satisfazer aquele crédito, tá? Ponto. Agora eu vou te explicar como que vai funcionar no caso de pensão alimentícia, porque pensão alimentícia tem as suas peculiaridades. Quais são? A gente vai dividir a ideia da pensão alimentícia, né, a prestação da pensão alimentícia, em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é que eu peço para a pessoa me pagar alimentos, né, porque eu preciso de sobreviver, eu preciso da minha subsistência. Então, esse alimento aqui, esse valor que a pessoa está condenada a me pagar, ele tem um caráter alimentar, tá? Urgente. E, bom, tem um outro aspecto que depois que passa a urgência, a gente chama de indenizatório, tá? Como assim? Bom, no processo de alimentos, você pode correr, né, esse processo de alimentos por dois ritos, que a gente chama. O primeiro é o rito da prisão e o segundo é o rito da penhora. Por quê? Se entende que, por exemplo, você só pode pedir a prisão do devedor de alimentos pelos 3 meses anteriores do seu pedido. Então, tá, digamos que agora estamos em fevereiro. Eu entrei com pedido porque o pai da minha filha não pagou em dezembro, não pagou em novembro, por exemplo. Eu posso pedir de novembro e dezembro, e provavelmente, né, janeiro, porque ele também não deve ter pago, esses 3 meses para execução no rito da prisão. Por quê? No rito da prisão, o entendimento é que esse dinheiro é para urgência. A minha filha está precisando dessa subsistência, às vezes eu não tenho como mantê-la, então eu preciso dessa urgência, tá? É tão urgente assim? Não. Mas, né, enfim, existem formas ali do devedor tentar dar mais uma chance, dar mais um tempo e tudo mais, e o juiz às vezes ele vai dando a mão para o executado para ele tentar pagar. E quando vê que não tem jeito mesmo, aí manda prender. Isso demora um pouco, mas prende, tá? É uma prisão que funciona realmente. No fim das contas, se a pessoa pagar, né, a pessoa vai ficar presa ali, ela pode ficar presa no máximo por 30 dias. Ela ficou presa, né, por 2 dias, conseguiu o dinheiro, pagou, o juiz manda soltar na hora. A pessoa ficou presa por 30 dias, não pagou, o juiz vai ter que soltar, porque essa não é uma prisão permanente, é uma prisão provisória, né? O juiz vai soltar. E a pessoa continuou sem pagar. Dá março, abril, maio, junho e ainda tá devendo novembro lá. Novembro lá já não é mais uma urgência para minha filha, tá? Eu já dei um jeito. Eu como mãe, né, as avós, enfim, outras pessoas, a gente já deu um jeito. Agora, o que vai acontecer é que eu preciso ser indenizada por ter dado esse jeito. E então a gente segue um outro rito de execução, que é o rito da penhora, tá? Esse rito de penhora, ele vai ocorrer da mesma forma que o processo de execução normal, ele corre, tá? Eu vou atrás dos bens, eu vou atrás de penhorar o que a pessoa tiver, tá? Mas eu vou atrás ali de outra forma, eu não vou mais pedir para que essa pessoa seja presa. Então, no processo de prestação alimentícia, eu tenho essa dupla personalidade aí desse processo, tá? Em casos, né, dos 90 dias, eu posso pedir a prisão, dos outros, aí eu vou para um caminho de execução padrão mesmo, de execução definitiva, para pegar os bens daquela pessoa para indenizar, né, essa pessoa para quem ela deveria pagar esses alimentos, tá? É isso. Por fim, a gente também, né, pode ter um cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Também é um pouquinho mais diferente, tá? Eu tô falando dessas questões que são um pouquinho mais diferentes. Por quê? Contra a fazenda pública, né, contra o Estado, no geral, a execução ela vai correr de forma mais lenta, porque o Estado, né, já tem muita coisa, né? E ele vai correr de forma mais lenta. Então, assim, ao invés de 15 dias de pagamento voluntário, são 30.
Mas normalmente a Fazenda Pública não vai pagar, se não for um valor baixo, não vai pagar. Então, vai aí para um dia receber em precatória, tá? Mas é dado ali, é feita a expedição de um precatório, que é um documento em que vai certificar que a Fazenda Pública está devendo àquela pessoa. E aí, boa sorte aí para receber o precatório quando o governo chamar para pagamento, tá? Mas paga, demora, mas paga, tá? Então, esses são os casos aí de execução, tanto provisória quanto definitivas da sentença. Vai no material que tá tudo explicadinho, bonitinho. Pega livros, tá? Tem as referências do material que a gente utilizou aí, tem no inventário do curso também, tem ótimas obras, ótimas doutrinas para você se basear. E tem também os exercícios, faça os exercícios bonitinho. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre, agora, né, depois de entrar com o processo, tentar ir atrás dos bens, tentar fazer o que o executado pode fazer. Do outro lado, né, que a pessoa que está sendo executada pode fazer quando recebe ali a sua execução, tá bom? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.